Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos, mais uma vez nós temos algumas parábolas do Evangelho de hoje, como tivemos nas últimas semanas. Tivemos a do joio do trigo, na anterior a do semeador, e hoje temos mais algumas. A última sequência, são 3 parábolas hoje que concluem aqui esse momento. Jesus fala por meio de parábolas, e eu dizia isso, como ele usa exemplos do dia a dia, da vida das pessoas, para falar das realidades mais altas. A primeira comparação que ele faz aqui: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Já para emocionar, quem de nós gostaria de ser contemplado aqui, que sem querer encontrou um tesouro? Então ele foi, escondeu, manteve o tesouro ali, cheio de alegria, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Comprou um campo, não um tesouro. Muitos padres da igreja, desde os primeiros séculos, fazem essa distinção entre o tesouro escondido e o campo. O homem encontrou um tesouro escondido no campo, vendeu tudo que ele tinha e comprou um campo. Claro, por causa do tesouro, mas ele comprou um campo. O campo é a igreja e o tesouro escondido é Jesus. Então a gente tem que estar aqui por causa dele, mas no campo tem muita coisa. Certamente tem muita coisa boa no campo. Aquele campo que ele comprou tem muitas árvores frutíferas, tem os montes, talvez os riachos, tem muitos animais, tem muita coisa bonita naquele campo. Mas talvez tenha coisas que ele não gosta muito também. Pode ter animais de pessoa, cobra, feras, talvez, lugar que não é tão bonito, espinheiro lá, lugar onde tacaram fogo, enfim. Mas não importa, o que importa é que tem o tesouro escondido ali, que vale mais do que todas as outras coisas que ele tinha. Esse é Jesus, no campo da igreja, que nós tomamos para nós. Desde o início, a igreja também tem muitas riquezas e muitas coisas boas, mas nem tudo. Não tinha ajuda lá junto com os 12. Os apóstolos também estavam disputando para ver quem dentre eles era o maior. Nas comunidades primitivas, você vai lá nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, não nos enganemos, não era tudo perfeito, não tinha inveja, tinha disputa, tinha partidos, problemas, sempre houve, sempre vai haver como eles estão os homens, mas Jesus está ali presente, é um tesouro escondido no campo, que faz com que vale a pena deixar tudo para adquirir esse grande tesouro. E o tesouro é o próprio Evangelho, é o próprio Jesus. A primeira leitura de hoje, em outras palavras, fala sobre isso, porque a gente vê um texto aqui onde Salomão, ainda adolescente, vai começar a governar Israel. E a gente reconhece como ele percebe qual é o verdadeiro tesouro. Deus aparece para ele num sonho à noite e fala: olha, você vai governar o meu povo Israel, pede o que você quiser e eu vou te dar. E ele pede bem. Né? Como é que eu vou? Só apenas um adolescente. Ele tinha 16 anos, Salomão, quando o rei Davi morreu. E ele, que era um dos seus filhos, mas era o filho que Davi queria que reinasse sobre Israel, era Salomão. Ele vai começar a reinar. Como é que eu vou reinar um povo tão numeroso, tantas situações complexas aqui, com apenas 16 anos? Ele falou: olha, dá ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo, discernir o bem e o mal. Ele pede sabedoria para governar o povo com justiça. E aí diz o texto aqui: olha, essa oração de Salomão agradou o Senhor.
Então aqui uma primeira lição para nós. Quando a gente pede a Deus sabedoria, isso agrada a Deus. E Ele vai nos dar sabedoria. A gente pede muitas coisas, a gente pede saúde a Deus para nós, porque a gente ama, a gente pede proteção, a gente pede um emprego, pede muita coisa. E não tem mal nenhum pedir essas coisas. Mas quantas vezes a gente lembra de pedir a Deus sabedoria, pedir luz, para tomar as decisões corretas, para seguir a vontade dele? Olha, já que você não pediu longos anos de vida, nem riquezas, olha, o grande tesouro é outro, né? Salomão reconhece isso. Nem a morte dos teus inimigos. Então eu vou satisfazer o teu pedido. Eu vou te dar um coração sábio para que você possa governar o povo. Então nós também. A nossa vida é cheia dessas ocasiões, porque nós também governamos não a nação inteira, mas a nós mesmos, a nossa vida, a nossa família. E a gente precisa tomar decisões com sabedoria. Não apenas em grandes momentos, também. Às vezes mudar de emprego, mudar de cidade, outras questões de vender uma casa e comprar outra. Tem inúmeras situações que a gente precisa lidar, mas no dia a dia pequenas coisas também. Na vida diária, marido e mulher um com o outro, no trato com os filhos, na educação com os filhos, nas relações com os nossos vizinhos, com colegas de trabalho, no trânsito. Quantas situações pequenas no dia a dia. O que dizer, o que não dizer. Aquilo que a gente tem que dizer, como dizer, que palavras escolher, o que fazer, o que não fazer, como administrar bem os nossos recursos, nosso tempo é escasso. Se a gente pensar, cada um de nós aqui, quanta coisa a gente tem que fazer, a gente tem pouco tempo, e não sobra tempo nem para descansar ou para fazer, e muita coisa a gente deveria fazer e tem que priorizar outras. O nosso dinheiro falta, tem poucos recursos, e eu preciso fazer tanta coisa com o pouco que eu tenho. Preciso administrar bem esses recursos, não desmanjar, não usar mal, guardar um pouco, que eu não sei o dia de amanhã. Tudo isso envolve sabedoria, prudência, discernimento. Então, quantas decisões a gente precisa tomar todos os dias? Então, peçamos a Deus que nos ajude, nos dê sabedoria, a gente conduzir a nossa vida. Esse é o verdadeiro tesouro, que vale mais do que qualquer outra coisa. Olha que a sabedoria de São Paulo, que foi alguém que soube reconhecer em Jesus isso. Por ele eu deixei tudo. Ele não tinha pouca coisa, perdeu tudo para ser encontrado junto a Jesus. Por ele eu deixei todas as outras coisas. Ele diz aqui, olha que a palavra dele na segunda leitura, perdão, na carta aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas que não saem como a gente quer. E que não são poucas. Quantas coisas não acontecem como a gente quer, ou na hora que a gente quer. Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo. Tudo concorre, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Mesmo as coisas ruins. E ele tem autoridade para falar que ele foi perseguido, foi hostilizado, enfim, ameaçado de morte. Quantas vezes, quantos dramas São Paulo enfrentou. Mas em tudo isso ele estava unido ao nosso Senhor, unido à cruz do nosso Senhor. Não se sentia abandonado, como se Deus tivesse virado as costas para ele, mas em tudo ali ele era paciente, ele agia com sabedoria. Né? Então pedir a Deus essa graça também, né? De saber aceitar as coisas que não saem. Então a gente quer ver que Deus vai conduzindo a nossa vida. As coisas não acontecem na hora que a gente quer, mas também nós vamos em frente. Né? Não pagar o mal com o mal, não devolver ofensa com ofensa. E isso aqui diz respeito também à última parábola, eu vou falar sobre isso. Né? A segunda parábola também é muito semelhante à primeira. Né? O reino dos céus é como um comprador procura pérolas preciosas, olha, o tesouro escondido, segunda pérolas preciosas. Encontra uma de grande valor, vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Parece uma cópia da primeira, mas tem uma diferença. Alguns padres anotavam, o padre da igreja anotavam, não, o primeiro encontrou meio sem querer, o segundo estava procurando. Já é uma diferença interessante, mas tem outra maior, me parece. Olha aqui, primeira parábola, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Na segunda, o reino dos céus é como um comprador que procura. Ela seria uma cópia da primeira se tivesse. O reino dos céus é como uma pérola preciosa, que o comprador encontra, vende, mas não. Na primeira, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido, está claro ali. Mas na segunda ele compara com o comprador que procura. O reino dos céus é como um comprador que procura. Ou seja, a reflexão que eu faço a partir de vocês, aquele que está em busca de Deus, ele já é um sinal do reino dos céus, para quem convive com ele. E nós podemos e devemos nos motivar mutuamente. Um estimula o outro na caminhada. Quando a gente vê alguém fiel, buscando ser fiel a Deus, isso deve nos motivar e nos estimular também. Os santos que a igreja apresenta e propõe para nós, sempre procurando o caminho.
Então, seja assim também conosco. Um motiva o outro, um ajuda o outro a carregar o seu fardo. Esse comprador que está em busca, ele mesmo já é um sinal para ele dos céus. E a terceira parábola, essa da rede, né, que recolhe vários peixes, muito semelhante ao do joio e do trigo. Depois vai haver lá a separação aqui também. Os pescadores recolhem os peixes bons e lançam fora aqueles que não prestam. Eles separam tudo aquilo que eles recolheram. Então não nos enganemos, meus irmãos. Jesus mais uma vez insiste sobre isso. Não agora, na hora da colheita, no final, nada vai ser esquecido. Todos nós vamos ter que prestar contas a Deus e não nos enganemos. Aqueles que fazem mal a nós ou a outras pessoas. Por isso que a gente não precisa devolver o mal, pagar ofensa com ofensa. Porque cada um vai ter que prestar contas a Deus. E nós vamos ter que prestar contas na nossa vida, cada um de nós. E saibamos disso. Deus vai recompensar generosamente todo o bem que nós fizermos e que tiver ao nosso alcance. Ele não vai pedir nada além do nosso alcance. Mas também Ele vai nos pedir contas do mal que nós fizermos e que nós devemos evitar. E o mal que os outros fizeram, cada um vai prestar contas a Deus. Não nos esqueçamos disso também. Então temos sabedoria, peçamos a Deus esse verdadeiro tesouro que é a sabedoria para reconhecer o que Deus espera de nós. Tem um momento na liturgia, que a liturgia também nos ensina, que o Padre convida a Assembleia, corações ao alto. Olha aí, os nossos corações não estejam só nas coisas da terra, né? A gente lembra sempre da eternidade. Corações ao alto. E o que a gente responde? O nosso coração está em Deus. Olha aí. Então, que não seja só em boca, mas de fato, que o nosso coração esteja em Deus. Jesus, no outro momento, ele fala: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, o nosso verdadeiro tesouro tem que ser Deus. O nosso coração está ali. Ele que é o nosso tesouro. Peçamos a Deus essa graça. Aqui no final ele conclui com uma palavra interessante. Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus. Então, o mestre da lei era aquele que conhecia a tradição judaica, as riquezas que vieram, por exemplo, essa oração de Salomão e tantas outras riquezas lá com Moisés, com o rei Davi. Né? O mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, acolhe o Evangelho, é como um pai de família que tira do seu tesouro, olha de novo, do seu coração, coisas novas e velhas. Nem tudo que é velho tem que ser jogado fora, tem coisas boas que têm valor e devem ser conservadas e mantidas. É a tradição, é aquilo que vai sendo entregue de geração em geração. Mas também coisas novas que têm o seu valor, novidade do Evangelho que Jesus traz para nós, que nós estejamos abertos a ela. Amém.